Olá, que bom estar com você em mais uma edição do ASN TV. E hoje a gente vai conversar sobre estilo de vida. É isso mesmo, a igreja acabou de votar um documento relacionado com estilo de vida cristã adventista. Não sei se esse material já chegou em suas mãos, mas você pode adquirir na igreja. Ele foi feito com base no Manual da Igreja, um livro que foi editado pela Casa Publicadora Brasileira e que você também pode adquirir. E para falar de estilo de vida cristã, a gente fica pensando, puxa, qual é o estilo de vida cristã ideal? Qual é o estilo de vida ideal? Será que há um certo e um errado? Para saber um pouquinho mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o Luca Mendes. O Luca é um ex-modelo e vai contar para você a experiência dele com relação a dois estilos de vida. Um que ele diz que vale a pena e um que ele percebeu que não vale a pena. Então, Márcia, como você bem falou, eu era um dos maiores modelos do mundo, né? Morava eu e minha esposa em Nova York e a gente viajava o mundo todo. E eu cheguei a ser o 8º do mundo e eu tinha sentido esse vazio no coração, porque na minha área eu era um profissional quase no topo da onde eu queria estar, né? E chegou um momento que eu fui convidado até, por estar nessa posição, a fazer um papel num serial chamado Lost, nos Estados Unidos. E foi exatamente nesse momento que eu voltei para o Brasil, porque eu já não sentia mais a vontade de fazer nada, sabe? E foi aí que eu voltei procurando uma resposta para a minha vida. Só que eu não queria mais acreditar nos pastores, não queria mais acreditar no cristianismo, eu queria saber o que é certo e o que é errado, sabe? E foi aí que eu conheci um pastor chamado pastor Ivan Canhadas, e ele me falou: Luca, eu vou falar um negócio para você não vai entender, mas faça. Acorde pela manhã, antes de tomar o seu café da manhã, você fala com Deus, abra o coração a Deus, estuda um capítulo da Bíblia, estuda, não lê, estuda um capítulo da Bíblia e depois segue para o seu dia. E eu falei, não é possível isso, não é possível que é só isso. E foi aí que, quando eu comecei, para resumir, eu não vou contar o porquê, do ponto da virada, né? Mas, para resumir, eu comecei, depois de algumas semanas eu comecei a fazer isso, e realmente foi aquilo que mudou a minha vida completamente. E olha, eu sou o que sou hoje, já faz o quê? Quase uns 7 anos, que eu sou o que sou hoje por causa disso, por esse simples ato de você acordar pela manhã, abrir o seu coração a Deus e estudar um capítulo da Bíblia. E olha, por causa disso, você caminha com Jesus durante o seu dia. E é uma coisa que você só vai entender quando você começar a fazer. Se você não fizer, se você só ouvir o que eu estou falando e falar assim, esse cara não sabe o que está falando, você não vai entender. Coloca em prática isso na sua vida e você vai ver como é que isso vai mudar. Luca, e isso mudou o seu estilo de vida? Com certeza, mudou totalmente. Inclusive, depois de eu ter mais comunhão com Deus, depois de eu começar a abrir o meu coração para Ele de manhã, eu comecei a perceber que eu precisava cada vez ficar mais próximo dele, cada vez mais. E é engraçado que eu tinha muitos vícios na época. O meu vício de balada, vício de bebida, eu comia muita porcaria. E eu falei, meu Deus, eu preciso tirar isso do meu coração. E com o passar do tempo, de forma natural, isso foi saindo. Hoje eu sou um vegetariano muito feliz, amo um bom prato de salada. E veja, a minha esposa me conhece, eu sou daquele cara que fica na churrasqueira. Entendeu? Aquele cara que ficava na churrasqueira, aquele cara que bebia até cair, aquele cara que ligava o pessoal para juntar o povo para ir pra balada. Hoje, os meus amigos, os meus antigos colegas, eles olham para mim hoje e não me reconhecem. E falam assim, Luca, o que está acontecendo com você? Tem alguma coisa. E olha, que eu não falo, eu sou a mesma pessoa, só que eles olham no teu olho e vê algo diferente. E é engraçado que uma última vez que eu falei com um colega meu que é DJ até, ele falou para mim assim, tem alguma coisa diferente em você, Luca? Tem alguma coisa? Eu falei, não, mas eu sou a mesma pessoa. Não, não. Ele falou assim para mim, olha isso que interessante que ele falou para mim. Você aceitou Jesus? Assim para mim. E tipo, do jeito que ele falou, parecia que ele estava até caçoando de mim, sabe? Mas ele estava sério. E eu falei, cara, como é que você sabe disso? E eu falei, olha, foi isso mesmo, eu tô tendo uma comunhão diária com Deus, e olha, graças a Deus, hoje eu sou um adventista do 7º dia muito feliz, muito realizado. Hoje eu não acredito mais em pastor, eu acredito na Bíblia. E se um pastor ele é baseado na Bíblia, eu acredito nele. Luca, e dá um conselho então aí para os jovens que estão assistindo você agora. Que estilo de vida vale a pena? Olha, Eclesiastes 3:11 é o versículo que mais me chamou a atenção na Bíblia. A Bíblia toda é extremamente poderosa, mas Eclesiastes 3:11 me chamou a atenção. E lá diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele soubesse. E olha, nada é eterno como Deus.
Só Deus é eterno. Então Deus está falando para você hoje assim, ó, você tem um vazio no seu coração que nada pode preencher. Você pode ir para balada, você pode beber, você pode usar droga, você pode trair a sua esposa. Isso não irá te preencher, esse vazio. Você nunca será feliz e nunca terá paz colocando esses tipos de coisa no seu coração. Somente Deus tem a chave correta que coloca no seu coração, ele liga e entra nela a vida. E olha, você que está com esse problema, eu falo para você, se afaste das suas amizades que estão te direcionando para esse mau caminho, se aproxime de Deus, se aproxime da Bíblia e você vai ver como é que tudo vai mudar na sua vida. Eu tinha tudo o que eu queria, mas eu não era feliz. E você só vai entender isso quando você começar a ter comunhão com Deus. Obrigada, Lucas, pelo seu testemunho. Fica aí a história do Luca Mendes para você meditar, pensar um pouquinho a respeito do que ele falou. E olha, para nós, não há dúvida, estilo de vida cristã adventista é um estilo de vida que vale a pena. Um grande abraço, semana que vem a gente se vê.